Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Chegando o tempo mais frio, né? O tempo agora vai esfriando, acabou o verão, então entra o outono e começam as doenças respiratórias, né? E nós temos aí as vacinas contra a gripe, que eu já falei aqui, e agora a gente preocupa também com o sarampo. Vamos falar um pouco hoje sobre o sarampo. Sarampo é uma doença que está controlada, mas houve uns repiques. Todo ano tem um repique aparecer em alguns casos de sarampo, porque as pessoas, infelizmente, os negacionistas, não estão se vacinando e influenciando negativamente as pessoas. Acontece que a cobertura vacinal, que tem que ser de 90% a 95%, chega no máximo 75%, 80%. Aí não é suficiente. De repente, pipoca uma epidemia, um surto aqui e ali. Como houve sarampo, né? Não tem muito tempo. Então a gente vai falar um pouco sobre sarampo, porque começando o frio essas doenças podem voltar. E mais uma vez eu alerto, gente, tem vacina contra sarampo, né? Os meninos, as crianças vacinam no primeiro ano de vida, né? E essa vacina é obrigatória e as mães levam as crianças e tal. Mas tem também aqueles que às vezes não se vacinam por um motivo ou por outro e acabam pegando sarampo em algum momento da vida. Bom, o que é o sarampo? O sarampo é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus, né? Muito mais frequente no inverno e na primavera, né? Mais frequente mesmo no inverno, quando o tempo esfria. O contágio é feito através das vias respiratórias, das vias aéreas superiores. A pessoa entra em contato com o outro que está tossindo, está espirrando, entra em contato com aquelas gotículas chamadas de perdigotos, né? A pessoa fica mais próxima da pessoa ali, principalmente no inverno, todo mundo, às vezes, adensado ali dentro do quarto, né? Fica menos de 1 metro de distância, 1,5 metros. Então pode pegar essas doenças, a gripe, o sarampo, essas viroses todas, né? Covid, inclusive, né? Então, é feito através das vias aéreas superiores, né? Do nariz, etc. Após um período de incubação de 10 a 14 dias mais ou menos, então aí começa a coriza, tosse, febre, geralmente uma febre alta, bem alta, mal-estar, muito mal-estar, perda de apetite, conjuntivite, que é característico do sarampo, aquela conjuntivite secretante, né? E esses sintomas duram mais ou menos 3 a 5 dias. A seguir, a partir daí, aparece na face interna da bochecha as manchas chamadas manchas de Koplik. São manchas características do sarampo. O médico vê essa mancha, ele não tem dúvida, esse está com sarampo. Essas manchas dentro da bochecha, as manchinhas, os pontos ao cor de rosa, fácil de identificar. Logo depois dessas manchinhas, então aparece uma erupção no corpo chamado exantema. Geralmente o exantema é um pouco róseo, né? Um pouco elevado. Ele se inicia na face, né? No rosto, e progride para o pescoço, para os membros. Então ele é céfalo-caudal, vai na cabeça, pescoço, depois vai para o resto do corpo, tronco e membros inferiores, né? Após 3 a 5 dias de exantema, ele vai diminuindo, podendo apresentar uma descamação fina, muito fina, coincidindo com a regressão da febre. Então, quando começa a secar, descamar, então a doença está desaparecendo, o exantema vai desaparecendo e vai dando aquela descamação fina. E a febre também desaparece. A persistência de febre nessa fase da doença sugere complicações, principalmente pneumonias e otites. Então, o sarampo não é uma doença simples. Ele pode complicar com pneumonia e otite e às vezes pode trazer risco à vida da pessoa. Então, a gente tem que chamar a atenção, porque às vezes a pessoa, estou com a gripe, é só gripe. Bom, geralmente é só gripe mesmo. Mas pode ser outra virose, pode ser o Covid, pode ser o sarampo, pode ser outra coisa. Então o médico tem que definir, principalmente em criança, né? Que a gente tem que ter mais cuidado. A criança às vezes não fala, não explica direito.
outras pessoas, pais, é que trazem a informação. Então tem se observado casos de sarampo até em indivíduos adultos, muitas vezes graves, pessoas que não se vacinaram, porque a vacina de sarampo dá proteção definitiva. É uma vacina que dá proteção para toda a vida, né? As complicações mais frequentes, como eu falei, são as pneumonias e as otites, que são as infecções de ouvido. Mas também pode dar laringite, o menino fica rouco, né? Aquela respiração estertorosa, bronquiolite, que é um problema sério, inflama os bronquíolos, a criança pega tossir, chiar, muita falta de ar, pode dar até insuficiência respiratória, e a encefalite pós-sarampo, que é uma situação gravíssima, uma inflamação do cérebro, que pode até levar à morte. Então é tal coisa, uma doença pode ficar grave, você entendeu? Pode, se não tomar providência. E uma vacina, uma doença que tem vacina, é isso que a gente não compreende. Em gestantes, se a gestante se contaminar e pegar, né, a doença, tiver um sarampo, pode provocar aborto, pode provocar parto prematuro, né? O diagnóstico do sarampo, ele é essencialmente clínico, né? O médico geralmente não precisa de exame complementar para fazer o diagnóstico de sarampo, né? Mas se for algum caso duvidoso, se tiver dúvida, ele pode fazer o exame, né? E através de exame de laboratório, exame complementar, ele vai confirmar o sarampo. E é lógico que ele poderá precisar de uma radiografia, poderá precisar de outros exames, né? Exames de sangue, hemograma, etc. Exames básicos para fazer uma avaliação melhor daquele caso. E nós não dispomos de tratamento específico, não temos um remédio antiviral contra o sarampo, não existe esse remédio. Nós temos, por exemplo, um remédio contra AIDS, por exemplo, remédio eficiente que bloqueia o vírus, etc. A pessoa convive com o vírus, embora não cure, mas convive com o vírus. Aqui a gente não tem um remédio específico para esse vírus. Então o tratamento é feito como? É suporte. Você pega, hidrata, se for criança, por exemplo, hidrata a criança, não deixa, se ela não estiver vomitando, ela pode fazer hidratação oral com soro caseiro, ou mesmo com esses sais de reidratação oral que tem no comércio, aquele pozinho que dissolve na água. A dieta branda, porque a criança às vezes não come direito. Os antitérmicos, né? Analgésicos, se a criança tiver com febre alta, analgésico, e vai avaliando periodicamente a criança para ver se ela não vai ter uma complicação. Se eventualmente houver uma pneumonia, ou uma otite, ou houver uma outra complicação mais grave, o médico vai estar olhando e vai dar assistência adequada. As complicações que precisam de antibiótico, por exemplo, se tiver otite, se tiver uma pneumonia, isso aí vai precisar de um antibiótico. Então, isso aí o médico vai saber se vai ser necessário ou não. De um modo geral, vírus não precisa de antibiótico. Mas se der uma pneumonia, aí já é causado por bactéria, é uma complicação do sarampo. A profilaxia deve ser feita pela imunização ativa. Imunização ativa, vacinação. Tem vacina com eficiência altíssima, superior a 90%. Uma vacina que você toma e está vacinado para a vida toda. Então, ela é feita uma vacina de vírus atenuado, né? É um vírus vivo atenuado. Deve ser aplicada a dose de vacina aos 9 meses de idade, na criança, né? E mais outra de reforço aos 15 meses de idade. Então são 2 doses. Aos 9 meses, a primeira dose. E aos 15 meses está dentro do calendário, né? Do Ministério da Saúde, que é o Plano Nacional de Imunização. E, então vacina aos 9 meses de idade e aos 15 meses. A dose de reforço deve ser feita com a vacina tríplice viral. Então, quando for fazer o reforço, no primeiro ano, com 9 meses aos 15 meses, é a vacina de sarampo mesmo. Agora, o reforço que vai ser feito depois, vai ser feito com a tríplice viral. Aí vem, numa vacina só, sarampo, cachumba e rubéola. Olha para você ver que beleza. Vai ser protegido contra sarampo, reforçando as 2 anteriores. Então vem a terceira dose de sarampo, que é feita agora junto com cachumba e rubéola. Então tem 3 doenças numa vacina só. Sarampo, cachumba e rubéola é a vacina tríplice viral, que é o reforço. A vacina de sarampo é lógico que está contraindicada durante a gestação, porque é a vacina de vírus vivo atenuado. E a gestante não pode tomar a vacina de vírus vivo atenuado, tá? Então é isso aí. Sobre o sarampo, era isso que eu queria deixar esse alerta para todos.
Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129